Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Depois ele pode cantar o Divino Companheiro, né? Já que estamos falando de música antiga, o Divino Companheiro era da nossa juventude aqui. Nós cantávamos quase em todas as reuniões Divino Companheiro. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo de número 50. Eu queria pegar um gancho aqui numa das músicas que nós cantamos aqui no louvor, que repetiu várias vezes a seguinte frase: eu me rendo, eu me rendo. E eu entendo que para a gente poder se render verdadeiramente ao Senhor, a gente precisa sempre lembrar quem é Deus, trazer o nosso coração, quem somos nós, e trazer o entendimento do que Deus deseja de nós, do que Deus espera de nós. E o Salmo 50, querido, ele traz um pouco, de forma bem resumida, todas essas coisas que eu acabei de falar agora. Salmo de número 50. Diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante Ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tem feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, nem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Aleluia. Querido, eu queria que você colocasse aí seu coração, mais uma vez, diante do Senhor. Nós acabamos de ouvir aqui uma canção lembrando o nosso coração do amor do Senhor, trazendo
aquilo que Jesus fez em favor das nossas vidas. E a palavra do Senhor sempre é viva, a palavra do Senhor sempre é poderosa, a palavra do Senhor sempre nos instrui, sempre nos alimenta. Mas nós precisamos consagrar o nosso coração para que o Espírito esteja falando conosco, ministrando o nosso coração, em nome de Jesus. Então feche seus olhos, abra o teu coração, diga a Deus, me ajuda, ó Deus, a ter o discernimento, a ter, ó Deus, o entendimento, que o Senhor possa ministrar o meu coração, ó Deus, como alguém que está sedento, ó Deus, em ouvir a Tua voz, em ouvir a Tua palavra. Pai, nós queremos Te agradecer, Deus, por tudo que já recebemos da parte do Senhor, ó Deus querido, neste culto. Enquanto adoramos ao Senhor, enquanto cantamos, enquanto ouvimos a Tua voz através, ó Deus, das canções, eu tenho certeza que o Senhor já ministrou o coração de muitos aqui. Por isso, Deus querido, toma-nos nas Tuas mãos agora e continua falando conosco. Esse é um momento muito especial, Pai, onde temos a Tua palavra diante de nós, lida, ó Deus querido, e ela com certeza tem propósitos de nos aperfeiçoar, ó Deus, de fortalecer, de edificar, de encorajar o nosso coração, de corrigir, ó Deus querido, as nossas vidas para louvor, honra e glória do Teu santo nome e para que muitas vidas possam igualmente experimentar o poder da Tua presença. Pai, no nome de Jesus, eu preciso, meus irmãos e irmãs, precisam do Teu Espírito para falarmos e para ouvirmos, em nome de Jesus. Amém. Eu me rendo. Esse é o desafio que eu encontro nesse salmo. Queridos, em todos os salmos, e eu penso que no coração de todos os salmistas, nós sempre encontraremos uma revelação profunda sobre Deus. Nós encontraremos Deus sendo revelado de uma forma gloriosa, de uma forma grandiosa, e também mostrando para nós quão misericordioso é o nosso Deus. O Salmo 50 não é muito diferente, eles são quase todos muito parecidos. Eles falam da grandeza de Deus, eles falam da pequenez humana e eles falam da misericórdia de Deus em favor das nossas vidas. O Salmo 50 mostra quem Deus é. E o primeiro versículo já inicia trazendo essa revelação para nós, já mostrando para nós quem é Deus. E ele diz assim que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Parece uma redundância, porque todos nós sabemos disso, todos nós temos esse entendimento desde o princípio da nossa carreira cristã. Nós compreendemos que o nosso Deus é poderoso. Nós compreendemos que o nosso Deus é poderoso. Mas o salmista, nesse salmo, ele diz assim que o nosso Deus, ele é poderoso desde o início até o fim. Ele é poderoso todos os dias, do nascer do sol até o pôr do sol, Ele é poderoso. Não há variação em Deus. Não há nenhuma variação no nosso Deus. Ele é o Senhor de toda a terra e é poderoso todos os dias e o dia todo. E é uma palavra, querido, importante, porque muitas vezes nós esquecemos dessa revelação de Deus. É verdade ou não? Nós esquecemos, porque o nosso dia também é cheio de conflitos, também é cheio de lutas, também é cheio de confrontos, de situações que às vezes fogem ao nosso entendimento e à nossa compreensão, e às vezes nós esquecemos a quem nós servimos e quem tem todo o poder e autoridade para nos dar aquilo que nós precisamos para vencer a batalha que está diante de nós. Ele é todo-poderoso, é um Deus que não se dobra diante das limitações e dificuldades humanas. Ele está sempre acima, Ele é sempre maior, Ele é sempre mais profundo, Ele enxerga as coisas de uma forma poderosa.
Ele é um Deus que não se corrompe. Ele é um Deus que não se deixa comprar. Ele é um Deus que não se deixa seduzir pelas tortuosidades do nosso coração. Ele é um Deus todo-poderoso, né? Conforme o salmista diz, desde Sião, o centro da adoração do povo judeu. Ele diz assim, ele resplandece de uma forma mais profunda. Ele vai além, sempre além. Agora, apesar dessa grandeza, querido, se a gente olhar os versículos de 3 a 7, a gente percebe que, apesar de toda essa grandeza, Deus tem um interesse especial pelas nossas vidas. Tem um interesse especial com o nosso coração. E um desejo de se manifestar dia após dia, em todo tempo, diante de toda situação, de qualquer situação. O desejo do coração é de se revelar para mim, revelar para você, se mostrar para nós como quem verdadeiramente Ele é. Eu gosto muito daquilo que Mateus 11, o 28 e 29 é muito conhecido, né? Quando ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, arrebentados, quebrados, feridos, destruídos. Ele diz, vinde a mim você, e você vai encontrar o descanso. Mas o 27, queridos, é uma palavra reveladora. Ele diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar, ele diz, o desejo do coração de Deus é se manifestar, o desejo do coração de Deus é se revelar para cada um de nós de uma forma muito profunda e especial. Antes de falar isso, depois de falar isso, é que ele diz, vem a mim. Eu quero te mostrar o Pai. Eu quero te revelar o Pai. Eu quero te revelar quem é o Pai. Eu quero te revelar o poder do Pai. Eu quero te revelar a autoridade do Pai. Eu quero te revelar a capacidade que o Pai tem de te sustentar em toda e qualquer situação. Eu olho esse texto, querido, e eu vejo que toda essa palavra do salmista, ela se cumpre de uma forma poderosíssima na vida de Jesus. Quando Jesus declara que Ele é o alfa e o ômega, a primeira letra e a última letra. Ele é o primeiro e o último. Ele diz, tudo que está nesse meio se encerra e se completa na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, querido. Ele é o Todo-Poderoso. E isso faz muita diferença no meio das nossas batalhas, no meio das nossas indagações, interrogações, crises, quando a gente começa a se alimentar com essa revelação de quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é aquele a quem nós chamamos de Senhor? E quando a gente olha, querido, essa grandeza de Deus, a gente poderia falar muitas coisas aqui sobre quem é Deus. Quem é Deus? Mas como todos nós aqui somos experimentados, você que está na sua casa já é um crente experimentado em Cristo Jesus, né? Você já tem essa revelação de quem é o Senhor, amém, querido? Agora, você tem um entendimento de quem é você? Talvez essa seja a maior dificuldade das nossas vidas. O versículo 8 até o 13 tem uma revelação de Deus nesse salmo bastante interessante. Ele diz assim, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Quando eu vejo essa palavra de Deus, querido, eu entendo que os irmãos daquele momento, ainda bem que era só daquele momento,
né? Não se aplica muito para nós aqui. Mas os irmãos daquele momento, o povo daquele tempo, supôs equivocadamente que Deus precisava dos seus sacrifícios e ofertas para que, de alguma forma, Deus fosse suprido por elas. É como se Deus se tornasse devedor deles e não eles devedores de Deus. Como se eles precisassem, como se Deus dependesse daquilo para mostrar a sua misericórdia e o seu amor. E quando eu vejo isso, querido, eu olho para nós e às vezes eu penso que a gente, em alguma situação, em algum momento, parece que a gente desenvolve o mesmo sentimento. Como se Deus dependesse da gente e não a gente de Deus. Eu gosto sempre de pensar, querido, quem é senhor de quem? Quem precisa de quem? Quem supre quem? Eu gosto muito de olhar o início do ministério de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, em diante, quando Jesus vai até a sinagoga, ele abre o livro da lei e ele começa a ler o livro de Isaías, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu, Ele me qualificou, Ele me capacitou para realizar uma infinidade de coisas, para manifestar a glória de Deus por onde Ele passasse. E depois de ler aquilo que Ele declara que o Espírito estava sobre a vida dele, Ele termina a leitura dizendo assim, fecha o livro e diz assim: hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. E quando você olha o ministério de Jesus, querido, você vê que Jesus não deu um passo sequer sem que fosse guiado pelo Espírito Santo. Ele viveu o tempo todo dele na terra, debaixo da unção, debaixo da direção, debaixo da orientação, debaixo do poder manifesto pelo Espírito Santo na sua vida. Se isso foi relevante para a vida de Jesus, se Jesus não deu um passo sem que o Espírito Santo estivesse guiando, será que isso é relevante para nós? Às vezes, querido, a gente deixa a essência e a gente se perde em algumas coisas que a gente faz. A gente acha que fazendo algumas coisas, realizando algumas coisas, a gente já ganhou o coração de Deus. Mas o desejo do coração de Deus não é esse, querido. O desejo do coração de Deus é ter a minha vida por inteiro. Eu entendo que quando Jesus lê esse texto, Jesus estava declarando o seguinte, dizendo assim: amados, a minha vida é o meu ministério é a minha vida. Todas as coisas que envolvem a minha vida fazem parte do meu ministério. Por onde Jesus passou, tornou-se uma oportunidade de que a palavra se cumprisse por intermédio dele. Se você entendesse isso, se nós entendêssemos isso como igreja, que a nossa vida é realmente o ministério, o principal ministério, a gente andaria sem a dependência de Deus, querido. Se a gente compreendesse que a nossa vida é o nosso ministério, a gente se levantaria sem buscar a unção e o poder do Espírito Santo de Deus. Aí você tem o seu trabalho, você tem o seu negócio, você tem a sua profissão. Você consegue entender que o seu trabalho é o seu ministério? Se você olhasse, querido, o seu trabalho como o seu ministério, como seria o seu trabalho? Com certeza você executaria o seu trabalho na dependência de Deus.
antes de ir para o seu local de trabalho, você diria: Deus, eu estou indo para exercer o meu ministério. Como Paulo fala em Colossenses. Ele diz: e tudo que fizerdes, faça para o Senhor e não para os homens, porque é dele que você vai receber a recompensa. É dele que você vai receber. Quando eu vejo, queridos, o salmista, Deus declarando através do salmista, que muitas pessoas achavam que fazendo a oferta do cordeiro, fazendo a oferta do boi, fazendo a oferta de sacrifício ali, já conquistaria o coração de Deus. Ele diz: Deus, eu não me alimento com esse animal. Ele diz: oferece sacrifícios de louvor, de adoração, de gratidão. Amados, se nós não estivermos em consagração diante do Senhor, o que se manifesta através das nossas vidas é o que o salmista declara aqui. Se você olhar a partir do verso 16, ele diz assim: de que te serve repetires as minhas palavras e teres nos lábios a minha aliança? Ele diz que a gente é muito bom de declarar coisas, não é verdade? Quantas coisas a gente fala, querido, mas que são coisas que só saem da nossa boca, mas não são reais, não são verdades em nosso coração. E aí ele fala de uma série de coisas. Ele diz: se vês um ladrão, te comprases nele. Eu não penso, queridos, que Deus está dizendo aqui que a gente se alegra quando vê um ladrão, a não ser que você enxergue nele uma grande oportunidade de evangelizá-lo. Não, você vê alguém ali, você fala assim: opa, está aí uma grande oportunidade de fazer desse homem um homem de Deus. Mas eu penso que Deus está dizendo assim, queridos, quantas situações, sentimentos, pensamentos passam em nosso coração que não são próprios de um homem de Deus, que estão mais adequados para aquele que não conhece Deus do que para aqueles que são de Deus. Ele diz assim: você vê um ladrão, se compraz nele, e aos adúlteros te associas. Pastor, eu nunca me associei a nada. Mas, querido, quantas vezes o nosso coração está dividido? E o que é a divisão? O que é a divisão de alma? A divisão de pensamentos, de sentimentos. A gente escuta Deus falando, a gente ouve Deus orientando, mas a gente escuta outras vozes, a gente dá mais crédito a outras vozes. Isso é adultério. A gente deixa de se apropriar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele continua dizendo assim: solta a boca para o mal. Não, talvez o que mais a gente escute nesse tempo de luta em nossa nação é a gente liberando palavras que não são palavras de homens e mulheres de Deus. A gente não consegue discernir e a gente esquece daquilo que Deus deu como direção e a gente solta a boca para o mal. Eu me lembro de, há muito tempo atrás, alguém dizendo assim, que se nós convertêssemos a metade das nossas murmurações em orações, se nós convertêssemos a metade das palavras que saem da nossa boca em consagração a Deus, nós com certeza vivenciaríamos e experimentaríamos milagres seguindo os nossos passos de uma forma poderosa. Quantas coisas, querida, a gente libera através da nossa boca que não procede do coração de Deus, que não provém do coração de Deus. Ele continua dizendo assim: a língua trama enganos.
Tudo que é feito às escuras, querido, são tramas. E Deus não pode abençoar. Ele diz, senta-te, esse aqui não acontece de jeito nenhum, em lugar nenhum. Ele diz, senta-te para falar contra o teu irmão. Quantas vezes a gente se pega nisso? O salmista, ele lembra quem é Deus, ele mostra quem é o Deus que nós servimos, o poder que Ele tem, a capacidade que Ele tem de transformar todas as coisas. E Ele mostra, querido, essa fragilidade do nosso coração. O verso 21 diz que o povo daquele tempo, ainda bem que era só daquele tempo, ele diz, vocês têm feito essas coisas e eu tenho me calado. São coisas que às vezes a gente não percebe o poder destruidor que ela tem, mas Deus fala assim que diante de algumas coisas Ele não tem outra coisa a não ser se calar. Essas coisas estão aqui não para a nossa condenação, mas nos chamando para que nós nos rendamos verdadeiramente diante da presença dEle. E possamos dizer, Deus, eu consigo enxergar essas coisas na minha vida. Eu consigo perceber esses desvios no meu coração. Eu consigo perceber essa fragilidade na minha alma. E eu quero me render diante do Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso, sabendo que o Senhor me conhece como ninguém conhece, que o Senhor estava lá desde o momento em que a minha vida foi formada, foi gerada, como diz o Salmo 139, quando eu estava ali em desenvolvimento, ainda no ventre da minha mãe, o Senhor já estava presente, não houve um dia da minha vida que o Senhor não estivesse presente, não houve um dia da minha vida que o Senhor não estivesse se revelando ao meu coração, tentando abrir o meu entendimento para que eu compreendesse a grandeza do poder que o Senhor tem para comigo. E em muitos momentos, queridos, a gente esquece dessas coisas. E a gente vai permitindo que essas outras coisas cresçam em nosso coração. Eu já estou aqui no Evangelho há 38 anos. Parece que foi ontem. Ontem eu estava conversando com o Jorgito, compartilhando de como eu cheguei aqui na igreja. E a Fabiola me fez uma pergunta se eu ainda tinha contato com os amigos que eu conhecia antes da minha conversão. E eu disse que tenho contato com um, que é um jovem que, por acaso, é tio da Mônica, e que me trouxe para a igreja sem ser convertido. Deus é um fenômeno. Eu não vim para a igreja por meio de um crente, eu vim para a igreja por intermédio de um incrédulo. Deus cumpre os seus propósitos, querido. E nós chegamos aqui no culto, o culto já estava começando e esse amigo queria falar com o irmão que providencialmente estava no louvor, tocando, o culto já estava começando e nós tivemos que ficar em pé. E nós ficamos nós dois na frente daquele vidro do berçário ali. 38 anos atrás. E ali, durante o louvor, Deus ministrou meu coração. Deus tocou na minha vida. E hoje, desde que eu cheguei aqui de Curitiba para Maringá, eu tenho me aproximado desse menino, que hoje já não é mais um menino, com o propósito de retribuir o bem que ele me fez, sem saber que ele me fez, mas mostrando a graça e a misericórdia do amor do Senhor que alcançou a minha vida e precisa alcançar a vida dele. Queridos, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus conhecia o meu coração e sabia como tocar no meu coração. Deus sabia de que forma iria tocar no meu coração. Eu não ouvi palavra, não ouvi pregação aquele dia, apenas uma música. E eu ouvi um movimento no meio do povo, se abraçando ali num momento de comunhão. E eu falei, o que é isso? O que é isso? Queridos, Deus é bom.
o nosso coração precisa ser tratado por Deus, para que a gente possa avançar de acordo com aquilo que está no coração de Deus. O salmista revela aqui que quando nós perdemos de vista, querido, que nós precisamos do Espírito Santo, que nós precisamos da direção do Espírito Santo, que nós precisamos do mover do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente começa a permitir que outras coisas se alojem na nossa mente e no nosso coração. Deus fala assim: tens feito essas coisas. Agora, querido, Deus não nos deixa sem direção, Deus não nos deixa sem orientação. Quando a gente continua olhando para esse salmo, a gente vê que há um desejo no coração de Deus. Ele é todo-poderoso, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que está em nosso coração, Ele sabe o que precisa ser curado em nossas vidas, e Ele começa a ministrar o nosso coração, mostrando para nós o que Deus deseja realizar em nossas vidas. No verso 14, ele diz: oferece a Deus sacrifícios de ação, de graça. Em outras palavras, ele diz assim: querido, desenvolva na sua vida um coração cheio de gratidão, um coração que traga para você o entendimento de quem você era, que motivos Deus tinha para vir ao teu encontro, quais eram as razões para Deus te visitar. Porque quando a gente perde de vista quem nós éramos, de onde nós fomos resgatados, onde o Senhor nos encontrou, querido, a gente perde a dimensão de gratidão. Quem nós éramos? Que motivos nós demos para Deus, para o Senhor, para que se importasse conosco, para que pudesse nos visitar onde estávamos, para que pudesse manifestar em favor de nossas vidas? Eu penso que nenhum motivo. Mas a palavra diz que Ele nos amou, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Agora, pense comigo, querido, se a gente desenvolve um espírito de gratidão. Você já teve gratidão por alguma coisa? Muda a tua perspectiva quando você está com o coração cheio de gratidão. Se o povo de Deus viesse para a presença do Senhor com o coração repleto de gratidão, como seria o seu culto? Quando você vai para as Escrituras, querido, você vai para as Escrituras cheio de gratidão. Essa palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela penetra nas profundezas da nossa alma. Quando você entra nela cheio de gratidão, querido, por aquilo que Deus fez, você encontra revelações da parte de Deus de uma forma poderosíssima. Se você trouxesse as suas ofertas com gratidão, não porque Deus precisa delas, mas porque você reconhece aquilo que Deus fez por você, como seria a sua oferta? Como seria o seu coração a ofertar ao Senhor? Se você entendesse isso e começasse a lidar com as suas lutas com o coração cheio de gratidão, porque você não está sozinho no meio da batalha, não está sozinho no meio da luta. Quando nós nos aproximamos da mesa da ceia do Senhor, nós nos aproximássemos dessa mesa com o coração cheio de gratidão. Quem deseja um restinho de ano abençoado aí? Vamos cantar de novo aquela canção? Acho que o povo não entendeu direito. Quem deseja um restinho de ano muito abençoado aí? Amém. Então diga assim para o Senhor: Deus, me enche, desenvolve no meu coração, me ajuda a ter um coração grato ao Senhor. Um coração cheio de gratidão, um coração cheio de adoração ao Senhor, querido. Se você começasse a servir ao Senhor com o coração cheio de gratidão, o dia que eu entrei na igreja
E eu fiquei em pezinho ali, eu vi o que eu vi naquele dia, em poucas palavras. Não vi sinal, não vi absolutamente nada. Mas o Espírito de Deus falou comigo ali de uma forma muito especial. A minha vida foi transformada, querido, num toque. O meu entendimento se abriu, meu coração se abriu, e eu comecei a buscar a presença do Senhor. A reunião de oração para mim era a coisa mais importante que tinha. Tinha meia dúzia aqui, mas eu estava aqui. Eu saía do banco 2 horas da tarde, eu queria estar aqui, porque o meu coração se encheu de gratidão. Eu queria de Deus, eu queria de Deus, eu queria de Deus. E passaram-se 38 anos e eu continuo querendo mais de Deus. Eu continuo desejando mais do Senhor. Eu passo pelas ruas, querido. Eu vejo as pessoas paradas nas esquinas da rua. E eu falo assim, Deus, o Senhor ganhou meu coração um dia. O Senhor pode ganhar esse. E me dói, às vezes, não ter nada para oferecer daquilo que eles estão precisando. Mas eu sei que o que eles estão precisando eu tenho. A gratidão muda a nossa perspectiva, querido. E Deus está dizendo assim, querido, oferece para Deus sacrifícios de gratidão. As coisas que você tem, querido, você acha que é só esforço seu? As coisas que estão na sua mão, querido, elas estão na sua mão para quê? Desenvolve um sentimento. Deus está dizendo assim, isso é o que Deus deseja, querido. Oferece sacrifícios de gratidão. Apocalipse 7, versículos 14 e 15, é um dos textos que eu particularmente sou muito apaixonado por ele. Há uma pergunta estranha. A pergunta diz assim, e esses que estão aí vestidos de branco, quem são e de onde vêm? E aí Deus olha e responde, esses são aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem já lavou as suas vestes e alvejou as suas vestes no sangue do Cordeiro, diz amém. Ele diz assim, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pela qual estão diante do trono, diante do reino, diante da presença do Senhor, e ali servem de dia e de noite. Qual o motivo para que eles pudessem servir aquilo que Jesus fez por eles? Razão pela qual servem ao Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. O que Deus espera que a gente tenha, querido? O que Deus espera de nós? Nós sabemos quem Deus é, e Deus sabe quem nós somos. Às vezes a gente que não sabe quem nós somos, né? Mas a gente sabe também quem nós somos. E a gente sabe o que Ele fez por amor às nossas vidas. E Ele espera que a gente desenvolva um coração cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Segunda coisa, ainda no verso 14, ele diz, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Em outras palavras, eu penso que Deus diz assim, tenha um coração grato e seja fiel. Seja fiel. Ande na direção que Deus dá. Ande na direção que Deus oferece. No Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 43, nós encontramos um oficial que se aproxima de Jesus com uma luta gigante, uma dor presente no coração dele. O filho dele estava ameaçado de morte, e ele chega
para perto de Jesus, dizendo assim: mestre, vai comigo, me acompanha, a luta está grande, eu preciso do teu socorro. E Jesus apenas libera uma palavra para ele. Jesus não vai com ele, Jesus libera uma palavra para ele. Ele recebe a palavra, ele creu na palavra, ele se moveu na força da palavra que recebeu. E quando chegou, ele se deparou com um milagre. A palavra de Deus basta, não basta, querido? Nós precisamos ter esse entendimento, querido. Quando Deus libera uma palavra, ela é suficiente. Ela é eficaz, ela é poderosa, ela é transformadora, ela é libertadora, ela é restauradora. Às vezes, a gente tenta arranjar alguns acessórios para a palavra. Aquele homem, na sua angústia, na sua dor, recebeu aquela palavra e se moveu por ela, não recuou diante das adversidades que provavelmente ele encontrou pelo meio do caminho. Talvez, quando ele se aproximou de Jesus, apresentando a sua dor, e Jesus, ao invés de o acompanhar, de acompanhá-lo, Jesus libera uma palavra. É bem provável que o inimigo deve ter soprado algumas coisas na cabeça dele. Está vendo esse homem? Ele diz que ele é, mas olha, nem para te atender, nem para acompanhar você na sua luta. No meio do caminho, quantas palavras devem ter sido sopradas na mente e no coração dele? Mas ele recebeu uma palavra de Jesus. E ele não abriu mão da palavra de Jesus. E ele se moveu pela palavra que veio do coração do Senhor Jesus. Querido Deus, que é um coração cheio de gratidão e um povo que se move pela palavra. Um povo que se move pela palavra. Joel 2,11 diz assim que poderosos são os que executam a sua palavra, executam as suas ordens. Isaías 48, 17 a 18, ele diz: eu sou o que te ensino o que é útil. Ah, se tão somente me desses ouvido, eu seria com você. Deus é suficientemente capaz de qualquer coisa, querido. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, se tinha algo difícil, ele já fez, que foi dar o seu filho. Todas as demais coisas, Deus pode transformar, Deus pode curar. Se você está em busca da conversão dos membros da sua família, querido, assim como Deus ganhou o teu coração, Ele pode ganhar o coração de todos os demais. Ainda que aos teus olhos pareça impossível, ainda que aos teus olhos pareça difícil, ainda que aos teus olhos tenha uma barreira que pareça intransponível, se mova pela palavra, desenvolva um coração cheio de gratidão e deixe o Senhor fazer a obra que só Ele pode fazer, a obra que Ele precisa realizar. Se Deus usou um incrédulo para me trazer aqui nesse lugar, para que eu pudesse ouvir a palavra dele, tem alguma barreira que ele não possa romper? Seja fiel, querido. Seja fiel, se mova pela palavra. Se você não tem a palavra, fica quieto. Para. Deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor falar contigo. Deixa Ele bradar contigo. Né, George? Deixa Ele encher o teu coração, querido. Terceira e última coisa que eu vejo Deus manifestando nesse lugar, se revelando para nós como poderoso, revelando quem nós somos, nos desafiando a desenvolver um coração de gratidão, a se mover pela palavra. No versículo 15 ele diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O último versículo diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação
de Deus. Invoca-me, diz o Senhor, e eu serei contigo. Invoca-me e eu serei contigo. Talvez, querido, essa palavra do salmista, invoca-me, talvez seja uma das orientações do coração de Deus mais frequentes nas Escrituras. Elas estão em todos os livros, em todos os lugares. Você vê Deus nos desafiando a se consagrar, a buscar a sua presença. Jeremias 33, 3 é um texto bastante conhecido. Ele diz assim: invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei. E aí ele diz assim na sequência, e talvez aí esteja a nossa crise. Porque sempre que a gente invoca o Senhor, a gente já tem uma resposta pronta. É verdade ou não? A gente já tem algo definido no coração. Na verdade, a gente quer que Deus assine aquilo que nós estamos apresentando para Deus como resposta. A gente vai para Ele e a gente quer que Ele faça exatamente o que a gente quer. Mas o livro de Jeremias diz assim: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, nem sempre é a tua resposta, nem sempre é o que você quer, nem sempre é o que você deseja, nem sempre é o que está no teu coração, mas é o que está no coração de Deus, e aquilo que está no coração de Deus é infinitamente maior, é infinitamente mais poderoso, é infinitamente mais eficaz do que qualquer resposta que você tenha gerado no teu coração. Ele diz: invoca-me e te responderei. Ele não vai te deixar sem resposta. Mas pode ser que a resposta não seja a que você gostaria que fosse. Mas com certeza é melhor. Com certeza é mais poderosa. Com certeza é mais eficaz. Há um texto muito conhecido também, querido, que está lá em Mateus 6,33. E é interessante, porque a gente ouve nesses dias muitas palavras em cima desse texto, e às vezes eu vejo que são palavras que são usadas mais para manifestar a nossa vontade do que a vontade de Deus. E a gente diz assim: o que importa é o reino de Deus. Alguém já ouviu isso alguma vez na vida? Alguém já disse isso? Eu já disse muitas vezes. Não, Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, querido, quando a gente fala de reino, a gente está falando do quê? O que tem por trás de um reino? Tem governo, tem vontade de Deus, tem desejo de Deus, tem instrução de Deus. Então, muitas vezes a gente fala assim: o que importa é o reino, mas na verdade o que está no coração é a nossa vontade, é o nosso desejo, é o desejo de que a nossa vontade seja feita. Mas quando ele diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, o governo de Deus, e se rende a essa vontade, para que a justiça dele se manifeste, para que o poder dele se manifeste. As demais coisas, querido, Deus sabe que você precisa. Deus sabe que você tem necessidade delas. E Deus vai cuidar de todas elas, conforme o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus, querido, é que eu o busque, que eu me coloque nas mãos dele, e todas as vezes que eu me volto para ele, eu o encontro. E eu encontro Deus dizendo assim: filho, eu estou contigo e não abro. Eu estou contigo até o fim.
eu estou contigo até que estejamos eternamente na glória. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. E aí estaremos para sempre desfrutando de tudo aquilo que está no coração de Deus. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amados, eu queria que você se colocasse em pé um pouquinho. Eu queria que a gente cantasse de novo, Eu Me Rendo, bem suavezinho. Mas eu queria que você colocasse o teu coração diante do Senhor. Isaías 44, querido. Eu li um pedaço desse capítulo hoje pela manhã. Mas ele diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. Versículo 21 diz assim: lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ele diz: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei, que digo a profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. Amado, em nome de Jesus, coloque teu coração diante do Senhor.
Não há nenhuma luta que você esteja travando, seja ela física, seja ela material, seja ela emocional, seja ela familiar, seja ela espiritual, que Deus não tem o entendimento. E Ele é poderoso, querido, Ele é poderoso. E Ele é poderoso do começo do dia até o fim do dia. Ele é poderoso no restante dessa noite. Ele é poderoso quando passar meia-noite. Ele é poderoso até o fim. E continuará em toda a eternidade sendo poderoso, Deus. Poderoso, Deus. Eu me rendo. Ele é poderoso, querido. Não há absolutamente nada que fuja ao poder de Deus. As próprias trevas estão sujeitas a Deus. Perto de ti, Senhor, sacia o meu ser. Traga ao seu coração essa verdade, querido. Sacia o meu ser. Você sabe disso, nós sabemos disso, nós temos esse entendimento. Abraça-me. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. Fala pra mim. Agora coloque teu coração diante do Senhor, querido. Fala pra Ele sabe tudo sobre a minha vida. Desde o dia da minha formação, desde o dia em que estava no ventre da minha mãe, Ele conhece a minha vida, conhece a tua vida, sabe tudo que se passa no meu coração, sabe das minhas dores, sabe das minhas lutas, sabe das minhas limitações, sabe das minhas dificuldades, sabe das minhas incredulidades e sabe das minhas inclinações. Eu me rendo pra conhecer-te. Ele sabe, querido. Pra conhecer-te. Por isso diga para o Senhor, diga o que Jesus disse naquele dia em que Ele abriu o livro. Ele diz: o Espírito está sobre mim, o Espírito está sobre nós, o Espírito nos capacita, nos qualifica, o Espírito nos enche. O desejo dele, querido, é que eu e você possamos, em todo lugar que estivermos, declararmos: hoje se cumpriu essa palavra, hoje se cumpriu aquilo que as Escrituras dizem a meu respeito. No seu local de trabalho, na sua casa, na sua família, na sua luta, no meio daqueles que não conhecem o Senhor, Ele pode transformar, Ele tem o poder para fazer isso. E Ele usa o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Não olhe, querido, para as impossibilidades humanas, olhe para o poder de Deus. Para tudo entregar. Eu sei quem sou, você sabe quem você é. Perto de ti, e nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. A gente sabe onde Ele nos alcançou, querido. Eu sei de onde Ele me tirou. Meu coração é eternamente grato. Eu me rendo. Eternamente grato. Eu me rendo pra conhecer-te mais. Tudo que move o meu coração, querido, é gratidão. É gratidão. Eu me rendo. Eu me rendo. Diga para o Senhor: Deus, me dá um coração grato, me dá um coração grato. Comece a desenvolver esse sentimento na tua vida, querido, e você vai ver uma revolução na tua vida. Você vai parar de brigar por coisas pequenas, você vai parar de tentar ter razão e vai deixar Deus estabelecer a razão dele, o juízo dele, o direito dele. Há uma palavra do coração de Deus, querido. Assim como Deus falou, como Jesus falou com aquele oficial que estava na luta dele. Querido, eu te desafio a receber essa palavra e sair desse lugar com essa palavra.
Aquele homem saiu sem ver absolutamente nada, mas ele saiu com uma palavra. Você precisa sair com a palavra do coração de Deus. O Senhor é contigo, invoca a presença dEle. Torna os momentos que Deus te possibilita como momentos de encontros divinos. Invoca o Senhor, ainda que a resposta não seja a que você gostaria, querido, mas com certeza serão melhores do que as tuas. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família, Pai, eu consagro a igreja, ó Deus querido, que fazemos parte dela. Eu consagro a tua igreja, Pai, nesta cidade. Ó Deus querido, e nós clamamos em nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. Ó Deus, tudo é teu, tudo te pertence, tudo está nas tuas mãos. Tudo é teu, Pai. Oh Deus, nos perdoe, Pai, quando nós, oh Deus querido, permitimos, oh Deus querido, que sentimentos invadam o nosso coração. Oh Deus, quando nós achamos, oh Deus querido, que ao entregar uma oferta, ao fazer alguma coisa para o Senhor, oh Deus, nós já ganhamos, oh Deus, o dia, oh Deus, e fazemos com que o Senhor se torne nosso devedor. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas nessa noite. Manifeste o poder do Teu Espírito restaurando o nosso coração, Pai. Oh Deus, a nossa casa precisa da Tua salvação. Oh Deus, os nossos familiares precisam da Tua salvação, da Tua provisão. Oh Deus, da Tua cura, Jesus. Nós colocamos o trabalho, Pai. Oh Deus, tira de nós, Pai, oh Deus querido, o entendimento, oh Deus querido, e coloca no nosso coração, Pai, que o nosso trabalho é um grande ministério, oh Deus, para ser, oh Deus, desenvolvido para a glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu entrego a Tua igreja, eu entrego o Teu povo, entrego as famílias, Pai, toda luta familiar, Pai, eu entrego nas Tuas mãos. Oh Deus, nesse dia de paz, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo para a esposa, da esposa para o esposo, Pai. Oh Deus, todo o laço do passarinheiro, toda mentira de Satanás seja quebrada no meio da família. Oh Deus, no poder do nome de Jesus. Pai, nossos filhos não foram criados para servir as trevas e nem para se satisfazer com as coisas do mundo. Eles nasceram para a Tua glória. E aqueles que por alguma razão, Pai, ó Deus, deixaram os Teus caminhos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor possa trazê-los de volta, que o Teu Espírito, onde quer que eles estejam agora, o Senhor possa envolvê-los e convencê-los do pecado, convencê-los da justiça, convencê-los do juízo. Que durante a noite o Senhor possa visitá-los,
ó Deus querido, trazendo, ó Deus, um sentimento de arrependimento e uma sede, ó Deus querido, insaciável no coração, pela tua presença. Deus, nós cremos, ó Deus querido, que eles pertencem, ó Deus, ao Senhor. Por isso, Deus, quebra todo laço, todo engano de Satanás, toda mentira de Satanás, todo prazer, Pai, nas coisas do mundo, sejam quebradas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz a Ele, traz essas vidas, Pai, a lucidez, ao juízo perfeito, e os conduza de novo, Pai, no teu caminho, como pais. Nesse dia, Deus, nós clamamos pela salvação dos nossos filhos, Pai, pelo poder que há no teu nome. Nós cremos que o milagre já foi derramado sobre eles, no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Amém.